que começou por ser um exame médico discreto, a porta fechada, transformou-se na revelação mais explosiva que a família real enfrentou desde a morte de Diana. Um simples teste de ADN, que Catarina nunca imaginou que definisse a sua vida, revelaria um segredo tão poderoso que abalou as paredes do Palácio de Buckingham. Começou de forma bastante inocente, pelo menos superficialmente. Catarina fora aconselhada a submeter-se a exames médicos de rotina, uma precaução apresentada como nada mais do que o tipo de procedimento padrão que a família real gostava de realizar discretamente. No entanto, quando os médicos do palácio acrescentaram uma frase que ela não esperava que fosse necessária para a confirmação de ADN, o seu coração apertou. A frase foi formulada clinicamente, quase imparcial, mas os instintos de Catarina disseram-lhe que algo muito mais sinistro se escondia por detrás da formalidade. Ela questionou-os, a princípio gentilmente. Por que ADN? Por que agora? Os médicos trocaram olhares que pensavam que ela não iria reparar e, embora os seus lábios murmurassem palavras tranquilizadoras, os seus olhos revelavam inquietação. A atmosfera tornou-se pesada. As paredes pareciam mais próximas, como se também eles fossem testemunhas de algo proibido. Ela conseguia sentir o silêncio nos seus tons quando sussurravam fora do seu alcance. Conseguia sentir a hesitação deles quando lhes pediam para explicar a papelada desaparecida ligada aos antigos ficheiros médicos de Diana, que pareciam desaparecer sem deixar rastro, apenas mencionados em fragmentos balbuciados. O que antes era rotina já não era rotina. Algo estava a ser testado. Sim, mas Catherine já não tinha a certeza de que o teste fosse sobre ela. A amostra de sangue foi colhida sob a mais estrita confidencialidade. Ela observou enquanto era selada, verificada 2 vezes e levada como se fosse uma prova num caso demasiado delicado para chegar ao público. Naquele silêncio, Catherine começou a sentir o peso de algo muito maior do que a medicina a pressionar-lhe os ombros. Um pensamento que ela não ousava expressar passou-lhe pela mente. Seria sobre Diana? Durante anos, convivera com a sombra da mulher cujo legado definiu o seu casamento, a sua família e o seu papel público. Agora, pela primeira vez, parecia que aquela sombra tinha saído do túmulo, exigindo ser reconhecida de formas às quais Catherine não conseguia escapar. Sentiu-se atraída por memórias que nunca viveu, mas sentia-se intimamente ligada aos olhos inquietos de Diana em fotografias antigas. A sua voz frágil falhava nas entrevistas. Os seus medos misteriosos sussurrados em cartas que só vieram ao de cima após a sua morte. Aquelas peças de um puzzle pareceram, de repente, mais afiadas, mais perigosas. Catherine sentiu como se Diana tivesse deixado pistas espalhadas pelo tempo, conduzindo diretamente àquele momento. Os médicos guardavam o silêncio, os ficheiros selados, o sigilo desnecessário. Tudo apontava para algo mais do que medicina. Algo pessoal, algo ameaçador. Os rumores começaram a circular pelos corredores do palácio, transmitidos não pelos funcionários, mas pelos murmúrios abafados do pessoal, que sabia mais do que devia. Dizia-se que o teste de ADN nunca fora sobre Catarina, mas sim sobre ligar a sua linhagem à de Diana, para confirmar algo que a própria falecida princesa já tinha dado a entender, mas nunca ousara expor. Catherine tentou ignorar os mexericos, mas o pensamento arrastou-se para dentro da sua mente. E se aquele teste tivesse sido criado para revelar o que Diana tinha escondido? E se a monarquia soubesse desde sempre e tivesse simplesmente esperado pelo momento certo para revelar a verdade? Na noite anterior à entrega dos resultados, Catherine não conseguiu dormir. O seu coração disparava, como se antecipasse não apenas notícias médicas, mas um ajuste de contas com a história. Percorreu os corredores de Kensington, ouvindo o eco dos seus próprios passos, e no seu silêncio, sentiu a presença de Diana. Era irracional, talvez, mas inegável, como se o fantasma da mulher que fora injustiçada e silenciada a observasse, guiando as suas mãos trêmulas para uma verdade demasiado pesada para ser ignorada. Catarina compreendia que o palácio talvez quisesse silêncio, mas também sabia que o silêncio já tinha custado tudo a Diana. Mas quando o envelope selado finalmente chegou, o mundo de Catarina e a própria monarquia nunca mais seriam os mesmos. Durante anos, o palácio trabalhou incansavelmente para controlar o legado de Diana. No entanto, por mais que tentassem, a presença dela persistia. E agora, com os resultados do teste de ADN às mãos de Catherine, os sussurros do passado ecoavam mais alto do que nunca. Era como se o próprio ar dentro do palácio se tivesse tornado mais denso, repleto de fantasmas que se recusavam a ser silenciados. Diana tinha desaparecido há décadas, mas a sua história estava inacabada. A sua verdade, não resolvida.
e Catherine viu-se subitamente no centro de tudo. O que ela segurava não era apenas papel, era uma prova. A prova de que o último segredo de Diana lhe tinha sobrevivido e que esse segredo estava prestes a explodir com uma força devastadora. Enquanto Catherine observava os resultados selados, fragmentos dos últimos anos de Diana começaram a ressurgir na memória. Lembrou-se das histórias que William partilhara com relutância, da solidão que a mãe suportava, das noites que passava a escrever à luz de um candeeiro, do medo inquieto de que alguém estivesse a observar todos os seus movimentos. As lutas de Diana não se limitavam ao casamento falhado ou à crueldade dos tabloides. Eram mais profundas, mais sombrias, ligadas a algo que ela carregava, mas nunca conseguia dizê-lo em voz alta. Escondidas na sua caligrafia, estavam palavras que Catarina vira um dia, cartas nunca destinadas ao conhecimento público, confissões de medo de que algo viesse ao de cima. Algo demasiado perigoso para a monarquia suportar. Catarina descartou-os na altura como os gritos emocionais de uma mulher agredida por uma instituição implacável. Mas agora, com o teste de ADN nas mãos, aquelas palavras tornaram-se assustadoramente reais. Ela não podia ignorar os paralelos. Catarina assumira o mesmo papel que Diana desempenhara outrora. A princesa adorada, mas examinada, que esperava sorrir no meio das tempestades, que sustentasse o olhar de uma nação enquanto enfrentava batalhas em silêncio. Os próprios corredores por onde Catherine agora caminhava ecoavam os passos de Diana. A sua dor escondida lá atrás de muros dourados de dever, e embora o tempo as separasse, Catherine percebeu que estavam unidas por algo mais do que as circunstâncias. Era como se a história tivesse regressado ao passado, empurrando-a para o mesmo campo de batalha que Diana outrora travou sozinha. O peso desta constatação esmagou-a e, pela primeira vez, Catarina temeu não estar apenas a viver o legado de Diana, mas prestes a reviver o seu tormento. As dúvidas atormentavam-na implacavelmente. O que sabia ela realmente sobre a vida de Diana, para além da fachada pública, para além das ternas recordações de William, para além das narrativas palacianas ensaiadas? Que verdade tinha sido deliberadamente ocultada? Catarina acreditara que a história de Diana terminara em tragédia, naquele túnel de Paris. Mas e se o verdadeiro final tivesse sido reescrito muito antes dessa noite? E se os segredos estivessem tão enterrados que até William, o seu filho amado, tivesse sido mantido na escuridão? A monarquia foi construída sobre o silêncio, sobre muros cuidadosamente construídos que mantinham os olhos do público focados no dever e não na traição. Catarina temia agora que aqueles muros tivessem sido construídos não só para proteger a coroa, mas para enterrar a verdade de Diana. Quanto mais pensava, mais claro se tornava o tormento. Estaria ela a proteger o legado de Diana ao manter este segredo guardado a 7 chaves? Ou estaria a traí-lo ao permitir que a mentira continuasse? Cada caminho à sua frente parecia uma traição. Traição à coroa se o revelasse. Traição a Diana se não o fizesse. As lágrimas de Catherine não eram apenas pelo que tinha em mãos, mas pelo fardo impossível de escolher entre o silêncio e a verdade. O teste de ADN confirmou mais do que ciência. Confirmou um ajuste de contas. E agora Catarina, tal como Diana antes dela, estava encurralada entre a lealdade à instituição e a lealdade à mulher que se recusava a desaparecer. As paredes do palácio tremeram, não pelo que Catarina leu, mas por quem exigiu que ela se mantivesse em silêncio. À medida que a notícia da fuga do envelope de ADN para cortesãos selecionados, o palácio de Buckingham explodiu em medo. De repente, os conselheiros reais apressaram-se a conter um escândalo que já não conseguiam controlar. Os sussurros espalharam-se como fogo pelos salões dourados, onde os criados espalhavam rumores mais depressa do que os memorandos oficiais. O pânico instalou-se, não porque a verdade fosse totalmente conhecida, mas porque dela existiam fragmentos, e fragmentos eram suficientes para derrubar a monarquia. O palácio, há muito habituado a esconder-se atrás do véu da tradição e da cerimônia, sentia-se agora nu sob o peso de uma tempestade invisível. O instinto de sobrevivência da monarquia avivou-se. Convocavam-se reuniões a horas estranhas, portas trancadas, vozes baixas. O controle de danos tornou-se uma prioridade antes mesmo de a verdade vir ao de cima. Os conselheiros alertaram que, se os resultados se tornassem públicos, os alicerces da coroa ruiriam. Não importava se a revelação era sobre linhagem, traição ou algo completamente diferente. A percepção de engano seria fatal. Os conselheiros seniores pressionaram Charles implacavelmente, dizendo-lhe que o seu reinado, já de si frágil, poderia ruir sob a pressão da exposição. Tinha suportado o ceticismo público,
batalhas privadas pela saúde e o escrutínio sobre o seu casamento. Mas isso era diferente. Esta era Diana, o nome que assombrava todos os cantos do seu reinado. O seu fantasma regressara com vingança e ameaçava agora consumir tudo o que ele lutara para preservar. No entanto, por detrás daquelas portas fechadas, um outro nome pairava por dizer. Um nome que carregava o seu próprio veneno, Camila. Será que ela sabia do segredo? Teria desempenhado algum papel em garantir que ele permanecesse enterrado? A suspeita em si era suficiente para aprofundar as divisões dentro das fileiras do palácio. Alguns acreditavam que tinha sido avisada anos antes e optara pelo silêncio. Outros alegaram que ela tinha pessoalmente instado os guardiões da monarquia a suprimirem tudo o que pudesse lançar sobre a memória de Diana uma luz mais poderosa do que a sua. E embora ninguém ousasse acusá-la abertamente, a dúvida persistia. Se o último segredo de Diana viesse ao de cima, será que a posição de Camila se desintegraria juntamente com o frágil domínio de Carlos sobre a coroa? No meio deste caos crescente, Guilherme viu-se encurralado entre duas lealdades insuportáveis, a lealdade à coroa e a lealdade a Catarina. O palácio exigia o seu silêncio, apelando ao seu dever de herdeiro, insistindo que a unidade deveria vir antes da verdade. No entanto, cada vez que olhava para Catarina, o seu rosto coberto de lágrimas tornava impossível obedecer. Não carregava uma crise política, carregava o peso da agonia silenciosa da sua mãe. William sabia o que significava viver à sombra de Diana, sentir a sua ausência como uma ferida que nunca cicatrizava. Agora, essa sombra tinha se deslocado, pressionando não só a ele, mas também a esposa que jurara proteger, Catherine. No entanto, não estava apenas sobrecarregada. Ela estava a ser perseguida. Os conselheiros rodearam-na com palavras ensaiadas de preocupação, instando-a a entregar o envelope sem abrir. Disseram que era para o seu próprio bem, para o futuro dos seus filhos, para a sobrevivência da própria monarquia. No entanto, Catherine conseguia ouvir o desespero por detrás dos apelos. Não era a segurança dela. Temiam que fosse a deles. Foi convidada a tornar-se mais uma participante silenciosa no interminável jogo de encobrimentos. Mas Catarina, trêmula, mas resoluta, sentiu que o silêncio desonraria a mulher cuja memória já sofria sob décadas de mentiras. E assim, numa sala que parecia encolher a cada respiração, foi convocada uma reunião secreta no palácio. A linguagem era áspera. As ordens, firmes. Isto não pode chegar à imprensa. A imprensa, declarou um funcionário, com a voz trêmula ao perceber que as fugas já se tinham espalhado demasiado. Era o tipo de ordem que já tinha sido dada inúmeras vezes no passado. Mas, desta vez, o que estava em causa era diferente. A verdade não se resumia apenas ao escândalo. Era sobre a Diana, e no momento em que o nome de Diana foi mantido em segredo, os muros da monarquia ameaçaram ruir sob a pressão. Mas Catarina recusou-se a revelar a verdade. E com as mãos trêmulas, ela própria rompeu o selo. Dentro do envelope havia palavras que não podiam ser apagadas, escondidas na fria certeza da ciência. As lágrimas de Catherine caíram antes que pudesse falar, pois o que tinha lido era o último e inegável segredo de Diana. As suas mãos tremiam enquanto o relatório se desenrolava a preto e branco. A sua linguagem clínica impactando mais fortemente do que qualquer rumor ou sussurro jamais conseguiria. O teste era irrefutável, as provas inegáveis. Diana ocultara uma verdade sobre a sua própria linhagem, uma verdade que tinha o poder de romper os alicerces da monarquia. A revelação não era especulação, nem boatos circulavam pelos corredores. Era um fact, preservado no código genético, e Catherine foi a testemunha relutante escolhida para a carregar. As perguntas avolumavam-se na sua mente, como uma tempestade que ela não conseguia controlar. Isso significava que a própria Diana tinha escondido um caso? Haveria uma criança, perdida em segredo, cuja existência nunca fora reconhecida? Seria o lugar de William na linhagem real tão intocável como o mundo sempre ouvira? As possibilidades arranhavam a alma de Catherine, cada uma mais sombria do que a anterior. Por cada resposta fornecida pelo documento, este desencadeava mais 10 perguntas a que nenhuma voz viva conseguia responder. O silêncio dos mortos gritava agora mais alto do que as palavras da página. O peso deste conhecimento pressionava o peito de Catarina, até que mal conseguia respirar. Já não se tratava da coroa ou dever público. Tratava-se de família, de verdade. Da mulher cuja ausência definia tudo nas suas vidas. E, no entanto, Catherine carregava agora um fardo que nem William conhecia. Imaginou o rosto dele quando ouvisse aquilo. Imaginou a devastação nos seus olhos.
e o pensamento quase a destruiu. Pois como poderia dizer-lhe que a mãe que venerava vivera sob uma mentira e, pior, lhe transmitira essa mentira? Flashbacks dos avisos de Diana ecoavam pela mente de Catherine. Phrases que William partilhara outrora com relutância, a estranha insistência da mãe de que havia segredos guardados em nome da monarquia, a sua previsão arrepiante de que a verdade poderia um dia destruí-los a todos. Na altura, Catherine considerara-os divagações paranoicas de uma mulher destruída pela traição. Mas agora, ao ler a prova que mais ninguém vira, percebeu que Diana falara com clareza. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela deixara para trás não só memórias, mas também premonições. Profecias que agora se cumpriam nas mãos trêmulas de Catarina. A sua compostura ruiu. Sozinha na sua dor, Catarina sucumbiu perante a verdade insuportável. Sentia-se traída pela sua própria história, traída pelas histórias que tinham sido contadas, traída pelo silêncio que permitira a Diana carregar tamanho tormento para o túmulo. Já não se tratava apenas de um escândalo real. Era uma tragédia humana. A verdade oculta de uma mulher negada aos seus filhos e preservada apenas na sombra. As lágrimas de Catarina derramaram-se não só por Diana, mas por Guilherme, pelos seus filhos e pela nação que fora enganada pela metade. No entanto, na sua angústia, algo mudou. As lágrimas já não sinalizavam desespero, mas sim o momento da decisão. Catarina percebeu que esta verdade não podia permanecer oculta. Custasse o que custasse. A monarquia enterrara demasiados segredos, destruíra demasiadas vidas em nome das aparências. A voz de Diana já tinha sido silenciada uma vez, mas o seu segredo tinha regressado, e Catherine sabia que não podia permitir que fosse silenciado novamente. Mas uma revelação só levou a outra. E depressa, Catherine percebeu que estava à beira de um abismo ainda mais sombrio. Quando Catherine partilhou os resultados com William, o mundo dele desfez-se em pedaços. Pela primeira vez, o futuro rei questionou se o seu destino tinha sido construído sobre uma mentira. A princípio, recusou-se a acreditar. O seu instinto era de negação, cru e feroz. Isso não pode ser verdade, sussurrou, com a voz embargada ao empurrar o envelope, como se a distância, por si só, pudesse apagar o seu conteúdo. Mas Catherine, com os olhos inchados de lágrimas, devolveu-lhe os selos oficiais, as assinaturas dos médicos, a fria precisão da ciência. Tudo o encarava com uma certeza que nenhuma negação poderia desfazer. O momento devastador chegou quando se obrigou a olhar para as palavras. Cada letra carregava o peso da traição. Era como se as paredes à sua volta tivessem desabado, deixando-o exposto e indefeso. William crescera assombrado por questões sobre o sofrimento da mãe. Mas isso estava para além de tudo o que alguma vez imaginara. A raiva invadiu-o, uma raiva não dirigida a Catherine, mas à instituição que os mantivera cegos durante tanto tempo. A sua raiva ardeu até não se poder mais sustentar. E depois transformou-se em tristeza. Voltou a ver a mãe, sozinha naqueles últimos anos, isolada, ridicularizada, a travar batalhas que não conseguia vencer. De repente, o isolamento dela fez sentido de uma forma que lhe tocou o coração. Ela carregava um segredo demasiado perigoso para ser verbalizado, e agora ele finalmente compreendia por que é que cada sorriso dela parecia tingido de tristeza. As ligações desdobraram-se na sua mente com uma clareza implacável. Seria por isso que fora rejeitada? Seria por isso que o palácio a tratara como se fosse frágil, instável, indigna de estar ao lado deles? Via agora que a sua dor não era meramente o resultado de um casamento desfeito, mas de uma verdade que ela carregava sozinha. Uma verdade tão explosiva que a monarquia preferiu silenciá-la a confrontá-la. Cada recordação dos seus avisos, das suas notas enigmáticas, dos seus medos de ser observada, soavam agora como alarmes que ele ignorara durante muito tempo. Para William, a pergunta não podia ser mais evitada. Teria a sua mãe sido silenciada por causa disso? Teria a sua morte, ainda envolta em mistério e suspeita, mais a ver com o que Catherine enfrentava agora do que com a tragédia que o mundo ouvira? O pensamento perturbou-o como uma faca, deixando-o sem fôlego. A sua vida, o seu dever, a sua identidade de herdeiro. Tudo parecia envenenado pela revelação. Já não tinha a certeza se estava destinado a herdar a coroa ou os pecados de um sistema que tinha destruído a sua mãe. Mas no meio da dor e do tormento, algo feroz se acendeu dentro dele. Um voto formado silenciosamente, mas com o peso do ferro. Se Diana tivesse sido traída, se a sua verdade tivesse sido enterrada em nome da sobrevivência, então ele não permitiria que o silêncio continuasse. O seu papel como filho superava o seu papel como herdeiro.
William sabia que revelar este segredo não iria restaurar a sua mãe, mas poderia redimir a sua memória e, mais importante, garantir que o seu legado nunca mais seria reescrito por aqueles que a silenciaram. No entanto, antes que William pudesse agir, Camila entrou em cena com uma mensagem arrepiante. Camila esperara décadas pela sua coroa, mas a revelação do ADN ameaçava tudo e, com uma determinação gélida, agiu para garantir que o segredo morresse antes de vir a público. Aproximou-se de Catherine não com calor, nem sequer com simpatia, mas com a precisão fria de alguém que compreendia os desafios do poder melhor do que ninguém. Não se tratava de uma conversa entre duas mulheres da mesma família. Era um confronto entre o passado e o presente, entre a sombra persistente de Diana e a frágil reivindicação de legitimidade de Camila. Catherine sentiu a rispidez no tom de Camila desde as primeiras palavras. Com uma calma calculada, Camila insistiu no seu argumento. Insistiu que os resultados nunca deveriam ser vistos, nunca mencionados, nunca sequer reconhecidos como reais. Quaimios, insistiu ela, com a voz firme e o olhar fixo. Catherine recuou perante a audácia, atordoada por uma verdade tão monumental poder ser descartada com tanta facilidade. Mas Camila era implacável. Disfarçou a sua exigência com a linguagem do dever, fingindo que se tratava da sobrevivência da monarquia, da estabilidade, de poupar a família. Outra tragédia. No entanto, por detrás das suas palavras, havia algo mais sombrio. O medo de que a verdade de Diana, se fosse revelada, desnudasse a sua coroa e expusesse o seu reinado como vazio. Depois veio a ameaça, silenciosa, mas sufocante. Pense nos seus filhos antes de destruir esta família. A frase atingiu-a como uma lâmina. Camila não estava apenas a alertar Catherine para o escândalo. Invocava a vulnerabilidade de George, Carlotta e Louise, o futuro da própria monarquia. Para a obrigar a obedecer, o estômago de Catarina revirou-se. Usar os filhos como arma, como moeda de troca, revelava a profundidade do desespero de Camila. Já não se tratava da monarquia. Tratava-se de autopreservação. Tratava-se da necessidade de Camila sobreviver num reino onde o fantasma de Diana ainda reinava supremo. Catherine ficou horrorizada. A mulher que tinha à sua frente não demonstrava qualquer traço de empatia, qualquer hesitação, qualquer reconhecimento do que Diana tinha sofrido. Enquanto o coração de Catherine ansiava pela verdade, a ambição de Camila exigia silêncio. Nesse momento, Catherine apercebeu-se da dimensão total da batalha que travava. Não se tratava apenas de homenagear Diana, tratava-se de proteger a verdade de ser soterrada pelo peso da ambição de Camila. Os conselheiros logo se uniram a Camila, estruturaram os seus argumentos em termos de dever, alertando para o colapso constitucional caso a informação se espalhasse. Falaram de inquietação, de uma monarquia que não resistiria a outro golpe. A lealdade deles era clara. Não à verdade, não a Diana, nem mesmo para o Guilherme, mas para a preservação do poder a qualquer custo. Catarina permaneceu sozinha. As suas lágrimas foram ignoradas, os seus apelos ignorados. A sua voz abafou sob a máquina de controlo, mas a sua determinação fortaleceu-se. A cada palavra que diziam, olhava para Camila e para o círculo de conselheiros e falava com um desafio que abalou a sala. A verdade, declarou ela, pertencia a Guilherme e ao povo. Não lhe cabia a ela destruí-la, nem a eles contê-la. Durante muito tempo, os segredos sufocaram a família real. Esta, porém, não seria enterrada. Era a voz de Diana, a falar através da ciência, através da história, através da própria Catarina. Mas a resistência de Catarina só aumentou o desespero do palácio, empurrando-os para um território perigoso. O teste de ADN foi apenas o início. Quando Catherine e William começaram a investigar mais a fundo, descobriram ficheiros escondidos durante décadas que provavam que o segredo de Diana sempre fora conhecido. O que a princípio parecia uma revelação isolada, rapidamente se expandiu para um labirinto de mentiras, onde cada documento os aproximava da constatação de que Diana não só tinha sido traída por aqueles que lhe eram mais próximos, como também monitorizada, silenciada e deliberadamente controlada pela própria instituição que a deveria proteger. Não se tratava de especulação, mas sim de provas, conservadas em frias palavras dactilografadas e carimbadas com selos oficiais. Entre as primeiras descobertas estava uma série de correspondência antiga entre médicos do palácio e agentes do MI6, trocada durante os anos turbulentos da vida de Diana. A linguagem era arrepiante no seu distanciamento. Falavam de contenção,
de avaliação psicológica e de estratégias preventivas. Diana fora reduzida a um sujeito em relatórios. Um problema a ser resolvido, em vez de uma mulher em sofrimento. As mãos de Catherine tremiam ao lê-los, incapaz de compreender a displicente dissecação do sofrimento da sogra em arquivos elaborados não para a curar, mas para a controlar. As palavras confirmaram aquilo que Diana sempre temera, que tivesse sido observada, vigiada e ignorada. A pista tornou-se mais sombria com a descoberta de memorandos internos, redigidos por conselheiros sêniores, detalhando os planos para lidar com as vulnerabilidades de Diana. A formulação era deliberada, burocrática e cruel. Não se tratava de notas sobre apoio, mas de estratégias para contrariar a sua voz. Os desabafos de Diana, as suas confissões a amigos, os seus alertas emocionais foram catalogados como ameaças a minimizar, em vez de pedidos de ajuda. Catarina leu linha após linha com incredulidade, horrorizada por a monarquia ter escolhido a ótica em vez da humanidade, o silêncio em vez da verdade. Ao juntar as palavras, percebeu que o tormento de Diana não fora produto de paranoia. Fora orquestrado, mas a descoberta mais surpreendente chegou sob a forma de um segundo envelope, com o selo de cera ainda intacto, ostentando a marca inconfundível da falecida rainha. Ao contrário dos arquivos médicos, esta envelope era pessoal, e a sua própria existência sugeria que a monarca sabia do segredo de Diana. Quando William finalmente o abriu, o que encontrou confirmou os seus piores receios. Registros que confirmavam os resultados de ADN muito antes de Catherine ter sido testada. A monarquia sabia que tinha optado por não confrontar a verdade, mas antes enterrá-la em armários fechados à chave, protegidos sob a autoridade da soberana. A traição foi absoluta, não só por parte de Camila ou dos seus conselheiros, mas pela instituição que William fora educado para herdar. Para Catarina, a revelação foi devastadora. Cada grama de confiança que ela depositara na coroa desfez-se nas suas mãos. Não foi apenas a ambição de Camila que sufocou a verdade de Diana. Foi a própria monarquia, o próprio sistema com que casara, a família que jurara apoiar. Construíra a sua sobrevivência com base em mentiras que feriam o âmago da identidade do marido. Sentia-se cúmplice simplesmente por saber, com o coração dividido entre a lealdade e a raiva. A resposta de William foi fogo. A sua dor transformou-se em fúria quando ele atirou os ficheiros para cima da mesa. Deixaram-na sofrer enquanto se protegiam. Fervia, a voz trêmula com o peso de décadas. Cada página era a prova de que a agonia da sua mãe fora real, não imaginária. Cada memorando confirmava que a verdade dela fora enterrada para salvaguardar a imagem da monarquia. A coroa que estava destinado a usar parecia agora envenenada, manchada pelas escolhas daqueles que tinham valorizado a sobrevivência em detrimento da compaixão. Já não conseguia olhar para o palácio da mesma forma e, como se o destino exigisse justiça, a verdade estava prestes a irromper dos portões do palácio. O maior medo da família real tornou-se realidade quando os resultados do teste de ADN e os ficheiros ocultos foram divulgados ao público. Da noite para o dia, a nação foi consumida por uma questão que tocava o cerne da monarquia. O que mais esconderam? Os jornais estamparam as revelações nas suas primeiras páginas com títulos ousados e implacáveis. As cadeias de televisão fizeram uma cobertura 24 horas por dia, com os especialistas a dissecarem cada linha das reportagens. Cada memoranda, cada evidência assustadora que provava que a vida de Diana tinha sido manipulada, a sua verdade enterrada. O que tinha sido sussurrado nos corredores e questionado em silêncio era agora inegável. Exposta à luz crua do dia, a monarquia, que se orgulhava do seu controlo, viu-se subitamente à mercê de uma tempestade que não conseguia conter. O país explodiu em indignação. Por todas as ruas de Londres e muito mais além, eclodiram manifestações com o rosto de Diana erguido mais uma vez. Faixas declaravam-na não uma vítima, mas uma mulher cuja voz silenciada tinha finalmente regressado. Os cânticos enchiam o ar, exigindo respostas, exigindo justiça, exigindo o fim da cultura de secretismo que envenenara a instituição durante gerações. Para muitas, foi como se a própria Diana tivesse ressuscitado para enfrentar aqueles que a silenciaram. As pessoas que outrora a lamentavam lutavam agora por ela. E a sua raiva abalou os alicerces da monarquia de uma forma que nenhum escândalo antes conseguira. Catarina viu-se presa no centro de tudo, ao mesmo tempo exaltada e sufocada pela onda de reações. Por um lado, estranhos abraçavam-na como a mulher suficientemente corajosa para defender a memória de Diana, a princesa que ousou encarar a verdade. Por outro, cada movimento que ela fazia era examinado.
cada palavra questionada, cada silêncio dissecado. Ela carregara o fardo em privado, e agora o mundo carregava-o consigo. Mas o apoio era acompanhado de pressão. Uma pressão que parecia aumentar a cada hora. Para William, o fardo era muito pior. O seu nome estava subitamente na boca de todos os comentadores, retratado como a única figura capaz de restaurar a fé na monarquia. As manchetes proclamavam-no o futuro rei do povo, aquele que poderia corrigir os erros que o reinado do seu pai tinha enterrado. Mas William não sentia qualquer triunfo nesses apelos. A verdade que agora consumia a nação destruíra a sua confiança na instituição que nascera para liderar. O amor pela mãe exigia honestidade, mas o seu papel de herdeiro exigia silêncio. O conflito dilacerava-o, e cada exigência afastava-o ainda mais do homem que um dia acreditara estar destinado a ser. Charles, por sua vez, permanecia isolado. As revelações arrastaram o seu reinado para o caos, enfraquecendo a cada dia a sua autoridade. O peso dos segredos, seus e da coroa, oprimia-o até que as suas aparições públicas se tornaram um palco de tensão. Tentou manter a compostura, mas a nação percebeu-o. Enquanto William era aclamado como esperança, Charles era condenado como parte do encobrimento. O homem que esperara toda a vida pelo trono parecia agora destinado a perdê-lo sob a sombra da verdade da sua ex-mulher. Camila suportou o peso da humilhação. Enquanto Charles era retratado como fraco, ela era vilipendiada como cúmplice. A mulher que lucrara com a queda de Diana e era agora acusada de ajudar a enterrar o seu último segredo. Multidões zombavam do seu nome. Os conselheiros do palácio que antes a protegiam começaram a distanciar-se, sentindo a sua influência desmoronar-se. Durante anos, lutou para ser aceite, mas, numa fuga explosiva, tudo o que tinha conquistado começou a ruir. Mas, quando a monarquia pensava ter ultrapassado a tempestade, uma última revelação deixou claro que aquilo era apenas o início. No meio do caos, Catherine descobriu um último pedaço, um bilhete escondido que a própria Diana deixou para trás. E, com a sua própria caligrafia, Diana confirmou o que o ADN tinha revelado e por que o mantinha escondido. Dobrada cuidadosamente entre os seus pertences pessoais, a carta ostentava a marca inconfundível do amor e do medo de uma mãe. Nela, Diana confessava que escolhera o silêncio, não por fraqueza, mas por desespero, para proteger os seus filhos do peso insuportável da verdade. Escreveu que a revelação em vida os teria destruído, e por isso suportou o tormento sozinha. As suas palavras tremeram na página, repletas de tristeza, mas também de esperança de que um dia, quando chegássemos ao momento certo, os seus filhos compreenderiam. Catherine chorou enquanto lia, percebendo que o segredo de Diana não era apenas uma maldição, mas também uma dádiva, o último ato de sacrifício de uma mãe que viveu e morreu pelos seus filhos. William, segurando o bilhete, sentiu-se ao mesmo tempo destroçado e fortalecido. O silêncio da mãe fora o seu escudo, mas jurou que não seria mais o deles. Ele prometeu levar-lhe a verdade abertamente, e não escondê-la nas sombras. A própria monarquia foi transformada para sempre naquele momento. O seu véu de segredo quebrado, substituído pela exigência de transparência. E a história não terminou em destruição, mas sim no regresso da voz de Diana, finalmente ouvida após décadas de silêncio. E assim, entre as lágrimas de Catherine e o voto de William, o espírito de Diana elevou-se mais uma vez, garantindo que o seu segredo nunca mais seria enterrado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar e subscrever. E vemo-nos na próxima.